Bem-vindos a mais uma aula de morfodinâmica, pessoal. Nessa aula de hoje, eu vou fazer uma revisão sobre ondas, tá? Sobre os princípios básicos e tal do movimento ondulatório e as questões que a gente mais foca aqui na disciplina. Como ondas e marés é uma disciplina pré-requisito para essa, eu acredito que vocês saibam tudo que eu vou dizer aqui hoje. Tá? É mais uma revisão mesmo, é para relembrar e para ressaltar os aspectos que são mais importantes para nós desse assunto. Tá? Então, eu não vou deduzir fórmulas e deduzir equações e muito dizer de onde saiu tudo, tá? Porque isso é uma disciplina inteira. Mas a gente vai aqui focar nos pontos que são importantes para a morfodinâmica ali, só para relembrar de ondas e marés que vocês já viram. Então, vamos lá. Então, ondas, né? As ondas são muito importantes para a morfodinâmica, tá? Porque elas são um dos principais agentes de transporte de sedimentos, um dos principais agentes hidrodinâmicos, um dos principais processos oceanográficos que afetam a costa e que moldam a costa e os diferentes ambientes costeiros. Tá? Então, as ondas, elas estão sempre presentes nos processos costeiros, por isso que elas são importantes para a gente aqui na morfodinâmica. Tá? Então, lembrando que as ondas, elas são muito importantes e muito efetivas no transporte de sedimento, que no final das contas é sobre o que a gente está falando aqui, né? Não sobre o transporte de sedimento em si, mas sobre os efeitos desse transporte nas feições na costa. Então, as ondas, elas têm uma energia, elas são geradas pelo vento, vocês se sabem, né? Mas elas transferem uma energia para a costa que é muito intensa e transporta muito sedimento com essa energia toda. Então, vocês se lembram, né, das características básicas, das características que descrevem uma onda, né, um movimento ondulatório. Então, a gente tem a altura, que a gente vai chamar sempre de Hzão, não confundir com profundidade de coluna d'água, que é sempre um H minúsculo, tá? Que é a altura, que é a distância entre uma crista e uma cava, né? Aí a gente tem a amplitude, que é metade dessa altura. Em várias equação da energia, em vários momentos a gente leva em consideração a amplitude, não a altura da onda. O comprimento de onda, né, que é a distância, se a gente estiver falando de altura por distância, né, o comprimento é a distância entre duas cristas ou duas cavas. Tá? E aí o período é o tempo, se a gente fixar um ponto no espaço, o tempo entre a passagem de duas cristas ou de duas cavas. Então, no eixo do espaço, a gente tem o comprimento de onda, essa distância entre as cristas e as cavas, e no eixo do tempo, a gente tem o período, essa distância entre as cristas e as cavas. A gente tem uma medida que é importante na arrebentação das ondas, principalmente, que é a esbeltez da onda, que é uma relação entre a altura e o comprimento de onda, que é a esbeltez. Então, ondas que têm um comprimento menor com relação à altura, elas são mais esbeltas, mais magrela, mais alta. Quando a gente tem uma altura menor e um comprimento maior, a onda é mais achatada, ela é menos esbelta. Tá? Aí uma outra medida que é muito importante, que é a frequência, que é o inverso do período. O período se dá em segundos, né? A frequência em hertz, que é 1 por segundo, é o inverso do segundo. A frequência seria quantas cristas por segundo passariam num ponto. E a velocidade de fase, né? A gente não pode chamar de velocidade mesmo, porque a onda é energia, né? Então não tem movimento de massa, até tem movimento de massa, mas a gente está falando de velocidade dessa energia, é a celeridade, né? Que seria a distância pelo tempo, ou seja, o comprimento de onda pelo período. Tá?
E aí, como é que são geradas essas ondas que a gente está interessado, né? As ondas são geradas pela força perturbadora do vento. Então, onde são geradas as ondas? Todas as ondas por vento. Seja numa tempestade em alto mar, seja pelo vento nordeste soprando incessantemente aqui na costa do Cassino, é sempre o vento que vai gerar onda. O vento que acaba levantando a água de alguma maneira, a transferência, né, de energia desse vento para a água, perturba a superfície da água, levanta uma camada, uma parcela da água, e a gravidade puxa isso para baixo. E isso acaba gerando uma perturbação, né? Uma elevação e um abaixamento. A gravidade puxa para baixo, isso acaba gerando uma onda que vai se propagar para fora dessa região de formação, né? Então, na região de formação, essa foto aqui é boa porque a região de formação a gente tem muitas ondas de direções um pouco diferentes, de tamanhos diferentes, de períodos diferentes, uma bagunça, um monte de onda ao mesmo tempo. E essas ondas elas acabam se propagando para fora da região de formação e aí elas vão se separando aí de acordo com as suas características. Então, o vento. As características do vento que vão fazer diferença na formação das ondas são a pista de vento, a área, o tamanho da área que esse vento está atuando, a duração, por quanto tempo esse vento está atuando, e a intensidade, né? Qual a energia, qual a força, qual a velocidade desse vento. Então, porque quanto maior a pista, maior a duração, maior a intensidade, a gente vai ter maiores ondas de período mais longo. Tá? Então, quanto mais vento, maior as ondas formadas. Então, olha só, o período e a altura vão variar com essas três variáveis, né? A pista de vento, que é o FET, a intensidade e a duração. Existe uma coisa que a gente chama de mar completamente desenvolvido. O que é um mar completamente desenvolvido? É quando as ondas que estão sendo geradas por aquele vento chegaram no pico, já chegaram no auge, tá? O FET é máximo, a intensidade é máxima e a duração. Aquele FET, aquela intensidade, já junto com aquela duração, já formaram o máximo, as ondas maiores e mais longas possíveis. Tá? Como assim? A gente tem aqui, ó, mais ou menos a velocidade do vento de 20 a 90 km por hora. E aí, o que seria um mar completamente desenvolvido para essas características, com relação à altura, ao comprimento e ao período da onda, tá? Então, olha só, um vento de 20 km por hora vai formar aí ondas aí de altura média de 33 centímetros, com comprimento aí de 10 metros e um período de 3 segundos. E aí a gente vai aumentando a velocidade do vento, olha só, 30 km por hora, já vou para 88 centímetros, 4,6 segundos. E se eu for lá para 70 km por hora, eu já tenho ondas de 7 metros e 10, quase 11 segundos, né? Ventos de 90 km por hora, ondas de 13 metros e período de 14 segundos. Média, tá? Não que a gente não tenha aqui nessa situação formação de ondas de período pequeno e ondas também de altura menor também, porque é uma bagunça. Na zona de geração é uma bagunça, é um monte de onda diferente. Mas na média a gente tem ondas muito maiores com período muito maior, o que não acontece quando o vento é muito fraco. Se o vento estiver muito fraco, ele vai normalmente gerar ondas dessa altura para baixo, um pouquinho maior talvez, porque é uma média, né? Mas e o período também, um pouquinho maior, mas mais para baixo, mas não vai estar formando ondas de 15 segundos com 20 km por hora. Tá. Então, a formação das ondas normalmente naquelas tempestades lá nos nossos ciclones extratropicais, lá em alto mar. Às vezes eles estão bem pertinho da costa, então não estão em alto mar. Às vezes essa coisa está acontecendo aqui na beira da praia mesmo. Mas onde o vento estiver acontecendo, as ondas vão estar sendo formadas. Tá?
E aí as forças restauradoras, né, que mantêm as ondas. Existe a tensão superficial, que é responsável por pela manutenção das ondas capilares, que são as ondinhas bem pequenininhas ali de 0,1 segundos e tal, que não é o que interessa a gente. O que nos interessa mesmo são as ondas de gravidade, que são essas ondas de período entre 1 e 10 segundos, da ordem, né, de 1 e 10 segundos. A gente está falando de 12, 13, 14 segundos, ainda estamos falando de onda de gravidade. Na ordem de 1 a 10 segundos, tá? Que são aquelas ondas, aquela coisa, o vento meio que empurra a água para cima e a gravidade traz para baixo. E aí vai gerando as ondas nessa escala aqui de período, tá? Então, olha só mais ou menos o espectro das ondas nos oceanos. A gente tem as ondas capilares, a gente tem as ondas... Aí vem aqui as ondas de gravidade, ó, que são as ondas Si, né? E o Swell, que são as ondas que nos interessam mais. E aí vem seixos, tsunamis, marés, que não é o que a gente... Maré até um pouquinho que a gente vai falar. Mas o que nos interessa, as ondas de gravidade, as ondas de gravidade são essas aqui, ó. Shock swell, que são Si e Swell, né, no nosso caso. E são aqui a parte gerada por vento, né? Mas aqui no meio do espectro das ondas geradas por vento, tá? Então, de 1 ali a 10, 12, ó, até 30 segundos, mas já menos, 15, 20 segundos estourando. Mas é que nesse espectro, nessa escala aqui que a gente está falando, essas ondas, tá? E essas ondas, quando a gente fala de uma onda, a gente pensa numa coisa assim, né? Só que no oceano não é assim, tá? Nos oceanos a gente tem muitas componentes, muitas ondas diferentes que interferem entre si, né? Principalmente nas zonas de formação das ondas. E aí o perfil que a gente vê mesmo no oceano é um troço assim, elas se somam inteiras, tá? Ó, aqui a gente tem alguns exemplos, olha só, a gente tem uma onda 1, a onda 2 e a interferência, quando elas se somam. Nesse caso, a gente tem interferência construtiva, porque as duas cristas coincidem, as duas cavas coincidem. Então, a gente tem uma onda com uma crista mais pronunciada e uma cava também. Mas a gente pode ter a crista, a cava de uma interagindo com a crista da outra, e aí ficando um pouquinho mais achatada. Mas a gente pode ter também elas interferindo com a fase deslocada só 45 graus, ou seja, tipo, aqui, ó, aqui tá a fase, elas estão em fase, né? Crista com crista, cava com cava. Aqui elas estão 180 graus fora de fase, ou seja, tá a crista na cava e a outra cava na crista. Aqui é 90 graus, 180 graus. Agora não lembro, 190. Mas aqui elas estão no meio do caminho, olha só. A crista está no meio do caminho da cava da crista da outra e aqui o mesmo. Então, é o que a gente chama de interferência complexa. Elas se somam de maneira extremamente complexa. É o que a maioria das vezes acontece. Quando a gente tem um mar complexo, um mar caótico, normalmente o que se vê é uma interferência complexa entre as dezenas de componentes de ondas e o perfil mesmo é uma coisa bem maluca, nada parecida com as nossas ondinhas bonitinhas que a gente separa. Aqui eu tenho maior, tá? Então, aqui é a interferência construtiva, quando elas estão em fase, a interferência negativa, quando elas estão deslocada meio comprimento de onda, e aqui a interferência complexa, quando elas estão no meio do caminho, a diferença de fase. Tá? E lembrando, né, que quando a gente está falando de ondas, a gente tem dois tipos de movimentos diferentes. A gente tem o movimento da onda em si, da energia, e o movimento da água, que são completamente diferentes, né? Para lembrar, eu sei, é para eu estar sendo repetitiva, para vocês saberem tudo isso, tá? Mas qualquer dúvida, vocês coloquem lá no fórum.
E quando a gente pode comparar se a gente pegar uma corda, amarrar na maçaneta e fizer um movimento de onda como na figura. A onda é essa onda que passa pela corda, né? Então é a energia, esse movimento da energia que passa pela corda que vai da mão à maçaneta. E aí, o movimento das fibras da corda é completamente diferente. Aqui nesse caso, eles vão para cima e para baixo, que é o nosso caso, o movimento da água, que é completamente diferente do movimento da energia de onda. Tá? Então, ó, as ondas, a gente vai falar bastante de swell, né? Que são aquelas ondas altamente regulares, com cristas longas, e que normalmente foram geradas, quando a gente está vendo um swell limpinho, assim, chegando na costa, é porque a zona de geração está bem longe, tá? E aí a gente vai ver que em águas profundas, vocês já sabem, né? Em águas profundas, a velocidade que essa energia vai se propagar, a celeridade dela, depende do período. Então, como a gente tem ondas de períodos diferentes, cada grupinho de ondas com período parecido vai dispersando, é o que a gente chama de dispersão mesmo. E aí as ondas vão ficando cada vez mais distantes de acordo com os seus períodos, né? Então, as de período maior, que viajam mais rápido, elas vão se afastando daquelas que são mais lentas, que têm um período menor. E aí, quando chega na costa, aqui, por exemplo, a gente tem um swell com um período bem longo e bem limpo, sem interferência de outras ondas. A gente tem uma onda bem limpinha, só ela. As vagas, que são aquelas ondas irregulares, com cristas curtas e que geralmente são geradas no local, tá? Porque elas estão todas misturadas ali, provavelmente, por que elas são geradas, por que elas estão tão misturadas? Como elas são geradas ali no local, aquele vento nordeste que tá soprando, tá movimentando e tá gerando onda, não tem tempo, não tem nem tempo nem distância para dispersar e separar por período, né? Então, e se elas estão também em águas rasas, ao movimento também a velocidade já não depende mais só do período. Então, a gente tem aquele mar caótico lá da interferência. Então, olha só, aqui a gente tem uma comparação entre as bandas do que a gente chama de si ou de vaga e a energia também relacionada com si ou vaga e o swell, tá? Então, aqui ó, a gente tem períodos menores, estão mais para frente no eixo, né? Frequências maiores. Então, a gente tem, ó, o swell aqui na casa dos 10 segundos e a vaga na casa dos 1 segundo. Né? Então, o espectro diferente entre os dois tipos de onda. Tá? E aí a gente tem uma classificação que é muito importante para nós, que é a questão da relação entre o comprimento de onda e a profundidade da coluna d'água, ó, Hzinho pequeno, profundidade de coluna d'água, tá? Que aí a gente tem uma relação aproximada, variando, a gente pode ter entre metade ou 1/4, tá? Quando a profundidade é maior que metade, ou dependendo, é maior que 1/4 do comprimento da onda, a gente fala que aquelas ondas elas estão em águas profundas, ou ondas curtas, mas a gente usa muito mais o termo águas profundas, tá? Quando a profundidade é maior que metade do comprimento de onda, ou maior que 1/4 do comprimento de onda. Entre 1/4 de comprimento de onda e 1/20 do comprimento de onda, 1/20, né, do comprimento de onda, a gente está em águas intermediárias. E quando a profundidade é menor que comprimento de onda sobre 20, a gente está em águas rasas. O que isso significa, né? Por que essa relação entre o comprimento de onda e a profundidade? Qual a importância? A importância é que quando a gente tem a passagem no movimento da onda, a gente também tem a movimentação das partículas de água em volta, né? E a gente sabe que a movimentação da água, ela se dá em forma de elipses ali embaixo, na crista e na cava, né? Na crista ela vai na direção do movimento, na cava as partículas de água giram na direção inversa do movimento.
Mas se a profundidade for muito grande, se a gente estiver falando de ondas de águas profundas, esse movimento das partículas d'água não chega até o substrato ali, o sedimento no fundo desse corpo d'água. Então, esse movimento, essa onda, a gente fala que ela não sente o fundo. Essa onda ela não é afetada, o movimento das partículas de água não é afetado pelo fundo, não chega no fundo, não tem atrito, não mexe no fundo, não transporta sedimento. Só que já quando a gente está falando de águas rasas, essa coluna d'água é rasa o suficiente para que essas trajetórias aqui das partículas de água sejam afetadas por esse fundo, tá? E aí essas trajetórias elas vão ficando cada vez mais achatadas, tanto que junto ao fundo as partículas vão para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. E tão achatadinhas que ficam as trajetórias que antes eram circulares, vão ficando ovais, cada vez mais achatadas quanto mais próximo ao fundo, tá? E isso aqui faz com que essa onda transporte, sim, sedimento, diferente de ondas em águas profundas. Essa onda, sim, é afetada pelo fundo, essa onda, sim, sente o fundo e essa onda, sim, transporta sedimento, tá? Quando que ela transporta sedimento? Depende da relação entre o comprimento de onda dela, quanto maior o comprimento de onda dela, mais profunda a água, onde ela já vai estar começando a sentir esse fundo, tá? Então, olha só, o diâmetro das órbitas aqui, das partículas de água, ele é descrito aqui, de acordo com essa equaçãozinha, que varia com a altura da onda, vezes E elevado a N, e N é 2 vezes Z0, que é a profundidade no centro da órbita, tá? Dividido por L, que é o comprimento de onda. Então, o diâmetro da órbita, ele varia de acordo com a altura de onda, com a profundidade, né? Abaixo ali da superfície da água e com o comprimento da onda. Então, dependendo desses 3 parâmetros, esse diâmetro aqui das trajetórias das órbitas das partículas de água embaixo aqui da onda, quando passa a crista e a cava, vão ser desse jeito em águas profundas, tá? Já em águas rasas, essa trajetória vai ser elíptica, e ela vai ser afetada, ela vai ser achatada, e vai ter transporte de sedimento. Pela teoria linear, isso daí vocês também já, com certeza, já sabem, né? Pela teoria de Ayre, lá, a teoria linear, não existe transporte de massa, né? A trajetória da onda, ela é perfeita. A partícula da água, ela percorre uma órbita circular e sai de um lugar, faz um círculozinho e volta para o mesmo lugar. Isso pela teoria linear. Mas a gente sabe que não é verdade. Então, não há transporte de água. Tipo, a onda passa e não existe transporte dessa água. As partículas de água, elas fazem lá a sua trajetória elíptica ou circular e param no mesmo lugar. A gente sabe que não é verdade. Porque, na prática, a partícula de água, ela segue essa trajetória, mas ela não é perfeita. A órbita, ela é aberta. Então, a partícula de água, ela termina numa posição um pouquinho diferente, um pouquinho avançada com relação à posição inicial na direção da propagação da onda, tá? Então, a onda está indo aqui para a minha esquerda. Aqui, ó, nessa setinha, tá? Então, esse transporte, essa variação que existe, né, esse transporte de massa, a gente chama de deriva de Stokes, que é essa variaçãozinha que, quando passa uma onda, as partículas de água, elas fazem essa trajetória circular, só que a trajetória não é fechada, é uma trajetória aberta, e aí ela acaba um pouquinho para frente, então existe um transporte de massa na direção da propagação da onda, na prática. Tá?
E aí vamos falar da elevação superficial, né? Que a gente segue a teoria linear. Depois que a gente chega em água rasa e a onda arrebenta, que é um assunto lá para frente, a teoria linear não vale mais. Mas enquanto a onda ainda está ali se propagando por ondas águas profundas, intermediárias, até águas rasas antes de quebrar, a teoria linear ela é bem aceita, tá? Então a gente usa ela. A gente tem aqui, ó, pela teoria linear, vocês se lembram, né? Vocês aprenderam isso. A descrição da elevação do nível do mar, né? Pela passagem de uma onda, ela é um movimento, é um cosseno, né? Modulado aqui pela amplitude e que varia no eixo X com K. K aqui o que a gente está chamando é o número de onda, que é 2π sobre L, ou seja, comprimento de onda. E ômega é a frequência radial, que é o 2π sobre T, ou seja, período. Então, essa elevação, esse eta, ele é modulado pela amplitude e ele é um cosseno, é uma curva, uma senoide, que vai depender do comprimento de onda e do período da onda, tá? No espaço e no tempo. Certo? Se a gente mexe um pouquinho aqui com essa equação, dessa relação aqui da elevação, eu não vou fazer toda essa dedução, a gente chega no que a gente chama de relação da dispersão, que a gente consegue descrever aqui, ó, ômega ao quadrado, lembrando que ômega é 2π sobre T, é igual a G, que é a gravidade, K, que é o número de onda, vezes a tangente hiperbólica de KH. E aí, se a gente substituir o K e o ômega para deixar o período e o comprimento de onda aqui na equação, a gente chega aqui, ó, o comprimento da onda, ela vai depender do período e da profundidade. Certo? E aí, em águas profundas, esse tangente hiperbólica de KH aqui, ele tende a 1. Conveniente, né? Então, esse tangente hiperbólico aqui sai da equação. E a gente sabe que o período é constante. Então, deixa eu voltar, não quero. Se o período é constante e esse tangente hiperbólico de KH aqui sai fora, a gente tem que o comprimento de onda em águas profundas é igual, ó, L igual a GTH sobre 2π. Se G é constante, 2π é constante, eu tenho uma equação muito simples para comprimento de onda através do período, que é esse aqui, ó. O comprimento de uma onda em água profunda é 1,56 vezes o período ao quadrado. Por que isso é importante? É impossível medir o comprimento de onda. A gente calcula o comprimento de onda através dessa equação. O período a gente mede com um cronômetrozinho, um ondógrafo, passou uma crista, passou outra crista, tu mede o tempo, você sabe o período. O comprimento é muito difícil de medir, é praticamente impossível, então a gente tem que calcular. E é importante a gente conhecer o comprimento de onda, até para a gente conseguir classificar aquela onda, águas rasas, águas profundas. Tá? Então, em águas profundas, essa equação do comprimento de onda, tá? Em águas intermediárias, o período também é constante, mas o comprimento de onda vai variar aqui, ó, de acordo com essa equação. Então, a gente tem que resolver, vai variar com a profundidade, tá? Como o período é constante, então o comprimento vai variar. Então, a gente tem comprimento aqui, só que a gente tem um comprimento aqui também. Então, é uma iteração meio difícil de calcular, mas é calculável, tá? Mas tem que resolver a equação. E em águas rasas, a tangente de KH, né? Clássico isso de uma fotodinâmica. Tangente hiperbólica de KH, ela tende ao próprio KH. Então, o comprimento de onda simplifica para isso aqui. Aí a gente vai substituir o K, substituir as
as duas constantes, né? E aí a gente vai ter aqui, ó, que o comprimento de onda também depende do período, mas também depende da profundidade, tá? Ele depende do período, é período vezes a raiz de GH, certo? Então, as três equações para calcular o período de onda: águas profundas, águas intermediárias, isso aqui tudo, e águas rasas, isso aqui. Tá? Comportamento do comprimento de onda, tá? O que isso significa? No comprimento, em águas profundas, o comprimento de onda só depende do período e deu, é limpo. Quando ele vai chegando em águas intermediárias, que ela vai sentindo o fundo, a profundidade vai fazendo um efeito e vai atrasando, vai diminuindo esse comprimento de onda. Ele vai sendo diminuído, tá? Então, e em águas rasas, mais ainda, ele vai sendo diminuído, tá? A onda, ela meio que vai sendo atrasada, ela vai se empilhando, vai ficando mais achatada quando ela vai indo em direção a águas mais rasas, tá? Por conta do efeito da profundidade. E aí a velocidade, o que acontece com a velocidade de fase, né, ou celeridade da onda? Lembram, né, que a celeridade é comprimento sobre o período, seria, né? Em águas profundas, né, se a gente só coloca lá na equação da dispersão, a gente tem que C igual a L sobre T, né? Aí a tangente hiperbólica tende a 1, aí a celeridade vai ficar, o L é o que a gente falou antes, é 1,56 T ao quadrado, né? Então fica 1,56 T ao quadrado sobre T. Então, o quadrado some, e aí a gente tem a celeridade de ondas em águas profundas, fica 1,56 sobre T. Em águas intermediárias, a gente também coloca lá divide a equação da dispersão ali pelo período e fica uma equação com uma tangente hiperbólica mala que a gente tem que resolver. E para águas rasas, lembram que a tangente hiperbólica tende a KH, e aí a gente fica, se a gente fizer todas as substituições, a gente vai chegar num celeridade é igual, na verdade, ó, se a gente pegar daqui, é L sobre T, né? Se eu dividir isso aqui por T, esse T vai cancelar com o de baixo e a celeridade vai ser só raiz de GH. Né? Esse raiz de GH é clássico também da morfodinâmica na minha cabeça. Então, a celeridade... Então, vamos lá. Para águas profundas, a velocidade de propagação das ondas, elas só dependem do período. Tá? Por isso, até aquela coisa essa história da dispersão. Que as ondas com período maior, elas se deslocam mais rapidamente do que as ondas de período menor, então elas acabam se espalhando, elas se deslocam com velocidades diferentes, então elas se separam em grupos. As ondas de água intermediária estão no meio termo, elas dependem do período, mas elas também elas dependem do comprimento de onda, que dependem do período, mas também dependem da profundidade. As ondas em águas rasas, a velocidade, né, a celeridade das ondas em águas rasas, elas só dependem da profundidade. Então, o período não importa, a gente muda aqui. Em qualquer período, seja swell, seja si, a velocidade de propagação, a velocidade de fase, ou a celeridade de ondas em águas rasas, é sempre raiz de GH, só depende da profundidade. Então, todas elas se deslocam com a mesma velocidade, independente do período. Tá? E aí vamos falar o que é o grupo de ondas, né? O grupo de ondas é aquele grupinho de período meio parecido que acaba se deslocando meio junto. Só que período meio parecido não é período igual, né? Não necessariamente. Então, a gente tem o que a gente chama de velocidade de grupo, que é um grupo se deslocando, tá? A velocidade de grupo, ela é descrita aqui por essa equaçãozinha,
CG, né? É C vezes N, a celeridade de uma onda, vezes N, onde N é toda essa equação aqui, que a gente tem um seno hiperbólico aqui de 2kh junto. Eu não vou fazer as deduções para chegar aqui, né? Em águas profundas, a gente fazendo todas as... O casseno hiperbólico aqui é zero. E N vai ser só meio. Então, CG é meio C, tá? Então, a celeridade de grupo é metade da celeridade de uma onda individual. Então, o grupo se desloca com a metade da velocidade de uma onda individual. O que isso significa? Significa que as ondas, elas vão individualmente, elas vão se deslocando desse grupo. O grupo ele vai andando devagarzinho, mas cada onda individual acaba se deslocando mais rápido e se separando, dispersando desse grupo, tá? Então, ó, a gente tem aqui o local de formação das ondas, a gente tem todas as ondas formadas pelo vento e tudo mais, e aí aquelas ondas com um período maior, que vão se deslocar com uma velocidade maior lá em águas profundas, né? Elas vão dispersar, elas vão se deslocando, todo mundo vai se deslocando, mas aí as mais rápidas vão indo primeiro e vão dispersando do grupo de ondas inicial. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, a gente tem as ondas, um grupo de ondas, aqui está um grupo de ondas bonitinho, mas um grupo de ondas normalmente é um grupo caótico, né? E aí, a onda mais rápida passando por esse grupo e se deslocando lá na frente. Aqui, ó, o grupo se deslocando todo numa velocidade que é metade do deslocamento de uma onda só, tá? Então, em águas profundas, como a velocidade de deslocamento depende do período, os períodos variam lá dentro do grupo de ondas, o grupo de ondas se desloca com metade da velocidade de deslocamento de uma onda só. E aí a gente chama de ondas dispersivas porque as mais rápidas dispersam das outras. Em águas rasas, o seno hiperbólico, todo esse termo do seno hiperbólico, ele tende a 1. Então, N também é 1. E a velocidade de grupo é igual à celeridade individual. Então, a gente tem o que a gente chama de ondas progressivas, que caminham todas juntas com a mesma velocidade. Tá? Outra coisa que a gente tem que lembrar, lembrando que essa revisãozinha, elas estão naquela apostila do Lauro, tá? Que é a apostila lá de considerações dinâmicas. É o segundo capítulo da apostila, ela tá no AVA, disponível para vocês lerem toda essa teoria e relembrarem, não ficarem só com o que eu tô falando aqui, hein? Então, vamos lá. Energia de ondas. Estamos acabando, tá? A energia de ondas, ela é a energia potencial, tipo da elevação, né, da água, mais a energia cinética. Pela integração da equação de Bernoulli, a gente tem que a energia, a gente gosta de usar essa daqui, tem duas equações aqui, que são a mesma coisa, ela é ou 1/8 de ρg h ao quadrado, ou meio de ρg amplitude ao quadrado. Tá? Então, a energia de ondas, ela está associada simplesmente à amplitude ou altura de onda. Então, vamos parar por aqui. Essa foi a nossa revisão aí de ondas. Tomara que vocês tenham entendido. Não é para ter nada de novo, né? Aqui para vocês. E na próxima aula a gente continua o assunto falando aí de transformação de ondas em águas rasas. Tá? Tomara que qualquer dúvida coloquem no fórum. Tomara que vocês tenham entendido. E fiquem bem. Até a próxima.